Esse fim de semana a gente tem nada menos que 5 estreias de filmes brasileiros nos cinemas. O que demonstra 2 coisas. Uma, a super vitalidade da nossa atual produção. 2, o calendário aí complicado para a gente encaixar tantos lançamentos, tantos novos filmes, ainda mais em tempos em que a saga Crepúsculo, que cá entre nós, eu sou super fã, vou admitir, ocupa aí milhares de salas. Mas enfim, hoje eu não vou falar de Crepúsculo, vou falar de 2 documentários que eu destaquei, mas antes a gente vai falar de Clint Eastwood, o mestre Clint Eastwood. O Clint é daqueles que tudo que faz, no mínimo a gente gosta, né? O pior filme do Clint Eastwood ainda assim é interessante, não é só para fã, mas os fãs, claro, sempre adoram. Dessa vez, o que chega no cinema é Curvas da Vida. Ele vive, claro, um veterano, um velho olheiro aí de beisebol, que tem um problema, aliás 2. Ele está envelhecendo e descobre que tem glaucoma e começa a enxergar mal. Para um olheiro, isso é bem complicado. E ele disfarça esse problema, disfarça a doença, até que ele é enviado para descobrir aí, examinar um novo talento. Nessa que entra a filha dele, a Mickey, que é vivida pela Amy Adams, e ela topa desistir do trabalho, das coisas que ela anda tocando para ajudar o pai nessa empreitada, só que não é tão fácil assim. Não é chegar e convencer o velho durão, aí o Gus é o nome do personagem dele no filme. E o filme mostra todo esse embate, esse relacionamento, até que eles acabam descobrindo o personagem do Johnny, que é o Justin Timberlake. O filme é interessante, fala de família, fala dessa relação com o pai e vale mesmo a pena conferir. Spending every waking moment with my dad watching baseball. Those were the best seats in the house. You mind getting your beak out of that thing? I'm blind, you know. Por falar em relação com o pai, o primeiro documentário que eu destaco se chama Construção. É dirigido por uma brasileira, Carolina Sá, que começou a carreira aí como modelo, foi VJ da MTV e é documentarista. E ela faz o que a gente tem chamado de documentário em primeira pessoa, muito pessoal. É um estilo muito feminino, no melhor sentido disso, porque é muito intimista, de contar histórias que partem de um ponto de vista bem pessoal. E ela conta a história da relação dela com a filha, cujo pai vive em Cuba, e ela leva a filha para conhecer o pai em Cuba. Conhecer não, visitar, mas como a filha é bem pequenininha, ela quer registrar essa viagem. E em paralelo corre a história dela com o pai, que foi um arquiteto, morreu quando ela ainda era criança e com quem ela não teve muita relação. Ela não conviveu muito com o pai e ela reconstrói toda essa noção de casa, de lar, de família, de pátria por meio dessa relação com a filha. E faz esse paralelo da filha, que nunca conheceu o vô. É uma história muito pessoal, mas é muito interessante, porque conta um pouco das últimas décadas da história do Brasil, conta essa questão da pátria e da questão de pertencimento, do lar, do pai, da filha. É muito bacana saber que tem novos documentaristas produzindo esse tipo de filme no Brasil. Vamos encontrar 2 pessoas iguais, com problemas iguais, e tem um agravante. Te amo, pacas. Acho que construir uma casa não é como construir um amor. No amor não existe arquiteto nem planejamento, não tem o traço reto e nem a certeza dos ângulos. Casas são feitas de tijolos, cimento, telhados. Mas o amor? Por falar nisso, novos tipos de filme também vem aí de veterano. Silvio Bach é um dos documentaristas mais respeitados do Brasil e dessa vez ele traz uma proposta no mínimo inusitada. Ele escalou 30 médiums, exatamente médiums, para incorporarem espíritos antepassados, para recontar a história da Guerra do Contestado. Para quem não sabe, foi um conflito ali entre Paraná, Santa Catarina, de colonos, né, de caboclos, como eles eram chamados, contra a decisão do governo brasileiro de doar as terras locais, que eram terras muito valorizadas, para empresas privadas. Isso foi no século passado, no início do século XX. É um assunto muito polêmico até hoje, mal contado, que o Silvio reconta aí. Agora, ele escalar médiums para serem personagens é bem inusitado. E ele conta que para ele tudo é uma experiência do inconsciente coletivo, tudo é ficção. Muito irônico falar isso num documentário. Então, para saber o que tem de novo sendo feito, confira. Eu já vi de novo e vou voltar de novo. Tu presta bem atenção. Guerra do Contestado, um dos maiores conflitos armados do Brasil no século XX. Aquilo era só ilusão. Era só ilusão. O que motiva milhares de caboclos a se rebelarem para criar um país independente? Tudo se resume na terra.
Não é que eles achavam assim que tinham que brigar por causa de terra. É por causa de poder. Eu quero a minha mãe! Mãe!